João capítulo 4, dos versos 31 a 42. A palavra do Senhor diz assim: enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? E Jesus declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda falta 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois já estão maduros para a colheita. Quem colhe, recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu vos enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinham dito: ele me disse tudo quanto eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que falou que nós cremos, mas porque nós ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Você pode dizer amém? Aleluia, aleluia. Isso foi dito aqui nessa noite, ou lido pela palavra do Senhor, que o apóstolo Paulo, considerando todas as demais coisas como insignificantes, pelo inestimável conhecer a Cristo, ele considerou todas essas coisas como menos que lixo, para então se aproximar do Senhor e ser encontrado nele. Eu acredito que essa é uma palavra que ela precisa estar muito latente nos dias de hoje. O apóstolo Paulo, ele compreendeu como poucos o que de fato é conhecer a Cristo. Ele compreendeu como poucos o valor de ter a Cristo, a tal ponto, como ele mesmo disse, deixar todas as demais coisas. E parece que talvez a maioria de nós andemos na contramão dessa realidade. Parece que a maioria de nós vivemos cada vez mais buscando tantas outras coisas e vamos deixando de lado a Cristo. E vamos deixando de lado o nosso relacionamento com Cristo. Com isso eu quero que você entenda que nós não estamos em nada menosprezando conquistas terrenas, mas nós precisamos de fato compreender que, quando comparadas a conquistas eternas, elas simplesmente perdem o seu valor. E nós não podemos nos apegar tanto àquilo que é banal, aquilo que é passageiro, aquilo que logo vai se esvair, e deixarmos de lado aquilo que de fato é eterno. Os nossos olhos, eles precisam sim estar em Cristo. E talvez nós precisemos levantar mais os nossos olhos. O Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve com os seus discípulos aqui nessa ocasião, junto ao poço de Jacó,
A palavra diz que ele se dirigiu aos seus discípulos e disse assim: olha, vocês dizem que ainda há 4 meses até que venha a ceifa, mas eu porém vos digo, levantai os olhos. Diga comigo, levantai os olhos. Diga outra vez, levantai os olhos. E ele disse: olha, levantai os olhos e vede as terras, porque elas já estão brancas para a ceifa, elas já estão preparadas, elas já estão maduras. Mas os discípulos, eles tinham uma expectativa que ainda estava por vir, quando o Senhor Jesus Cristo nos faz compreender muito bem que aquele era o tempo, que o tempo da colheita, ele já havia chegado. E é acerca disso que eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. O Evangelho de João, no início do capítulo 4, ele diz que Jesus, ele deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Diga comigo, outra vez. Diga mais uma vez, outra vez. A Bíblia diz que ele vai para a Galileia, mas era-lhe necessário passar por Samaria. E eu quero que você entenda algo comigo. Quando a palavra diz que era-lhe necessário passar por Samaria, não era porque Samaria se colocava no percurso entre onde ele estava e para onde ele ia na Galileia, mas era porque de fato ele precisava ir até Samaria. E é interessante porque era exatamente isso. Quando os judeus, eles se dirigiam à Galileia, amados, eles circuncidavam a província de Samaria, eles não passavam por Samaria. Mas Jesus aqui, ele está cumprindo a palavra que ele mesmo havia proferido lá em Atos capítulo 1, verso 8, quando ele disse: olha, começando por Jerusalém. João capítulo 3, é ali que Jesus se encontra. Ele se encontra em Jerusalém, e a palavra diz que ele passa pela Judeia. E a palavra diz então que ele vai levando as boas novas e ele chega a Samaria. E então ele prossegue e ele vai adiante, e diz a palavra que ele tem um encontro com um mundo gentil. E o seu destino era a Galileia, mas era-lhe necessário passar por Samaria. E é interessante que a Bíblia diz que outra vez Jesus estava fazendo esse caminho. Amados irmãos, nós precisamos compreender que por vezes a nossa caminhada nos levará a repetir caminhos, nos levará a tornar por caminhos que antes já trilhamos. E é interessante porque quando nós fazemos por vezes o mesmo caminho, muitas vezes nós nos cansamos do caminho. O caminho se torna chato, o caminho se torna enfadonho, o caminho ele é repetitivo, e essa repetição muitas vezes ela vai trazendo, sabe, esse enfado sobre as nossas vidas. Mas a palavra diz que era necessário passar por Samaria. Jesus tinha um propósito. Jesus, ele vivia para cumprir o seu propósito. E nós precisamos entender que todo propósito, ele é precedido por um processo. Você pode dizer amém? Todo propósito, ele é precedido por um processo. E esse processo, por suas vezes, visando o nosso aperfeiçoamento, ele nos levará a repetir caminhos. E é interessante que a palavra diz que Jesus, ele estava cansado da viagem. E a Bíblia diz que Jesus, ele tem fome, Jesus, ele tem sede, e ele assenta-se junto ao poço de Jacó. E é notável aqui a humanidade de Jesus. Alguém que estava cansado, e alguém que tinha sede, alguém que senta para descansar, e alguém que espera algo para comer e também para beber.
E aí, olha, é exatamente assim que muitas vezes nós nos sentimos na nossa humanidade. Nós nos sentimos cansados. Muitas vezes temos fome, muitas vezes temos sede, muitas vezes temos a necessidade de parar, e alguns querem muitas vezes até mesmo simplesmente desistir. E tudo isso nós percebemos aqui na vida de Jesus. Contudo, a Bíblia nos diz que Jesus, ele sempre teve os seus olhos erguidos. Ele sempre teve os seus olhos voltados para os céus. Quando houve um momento, como também foi dito aqui nessa noite, que Jesus, ele simplesmente queria desistir lá no Getsemane, ele olha para os céus e diz: mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Aqueles que têm os olhos voltados para os céus, aquele que tem os seus olhos erguidos, irmãos, eles não se embaraçam com as coisas dessa vida. O cansaço, a fadiga, a fome, a sede, sabe, a escassez, as necessidades, elas não são capazes de nos parar. Quando nós temos os nossos olhos voltados para os céus. E foi exatamente isso que Jesus, ele disse para os seus discípulos quando eles regressavam da cidade, trazendo-lhe a comida e trazendo-lhe a bebida que ele tanto necessitava para aquele momento. E quando eles então vão entregar para Jesus e dizem: olha, mestre, coma. Jesus diz assim: olha, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. E eles não conseguem mais compreender o que é que está acontecendo, porque os seus olhos naquele momento eram olhos naturais. Eles estavam simplesmente enxergando o momento, enxergando a situação, enxergando a circunstância. Mas Jesus, ele tem os seus olhos erguidos. Jesus, ele tem os seus olhos elevados. Você pode dizer amém? Jesus está repetindo um caminho, mas os seus olhos estão erguidos. E com os seus olhos erguidos, ele não se deixava contaminar pelos costumes do caminho. O Senhor tem um propósito para a sua vida, diga amém. Mas você precisa entender que para o cumprimento desse propósito, necessariamente você passará por um processo. E nessa caminhada, muita coisa vai querer fazer você parar. Nessa caminhada, você vai ter fome, você vai ter sede, você vai ter necessidades, você vai cansar. Muitas vezes você vai assentar e talvez você não queira mais levantar. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele tem os seus olhos erguidos. E quem olha para o alvo, ele não se deixa contaminar pelos costumes do caminho. Muito pelo contrário, Jesus, ele se desassocia desses costumes, porque os seus olhos estão erguidos. E é exatamente isso que nós precisamos entender, queridos. Sabe, esses dias eu compartilhava com a minha esposa uma palavra simples, mas que ela revela algo muito profundo. E a palavra dizia exatamente assim: olha, se a tua fé, ela não é capaz de te levar ao domingo na igreja, ela não será capaz de te levar até a eternidade. Se nós estamos nos embaraçando tanto com as coisas que são desse mundo, o que é que pode garantir que verdadeiramente nós cumpriremos o nosso propósito? E Jesus então, ele tem os seus olhos erguidos para os céus. E ele então está declarando aos seus discípulos, e ele está falando conosco, ele está falando com a sua igreja, ele está dizendo: olha, levantai os olhos e vejam. E a palavra vai dizer para nós que no poço de Jacó, Jesus, ele fala com uma mulher, ele começa um diálogo com uma mulher. E os fariseus, os religiosos da época, eles acreditavam que todo contato com qualquer mulher que não fosse de um grau parentesco, esse era um contato pecaminoso.
Esse não era um contato aceito à época de Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus ele tem um contato com aquela mulher, que Jesus ele dialoga com aquela mulher, que Jesus ele apresenta algo para aquela mulher. E é interessante ainda, porque olha, os fariseus, os religiosos da época, eles entendiam ainda e eles ensinavam, eles opinavam que seria melhor queimar a Torá, que era a lei de Deus, do que entregá-la a uma mulher. Então esse era um costume da época, esse era um ensinamento vigente. E ali está Jesus, sentado junto ao poço de Jacó, conversando com uma mulher. E certamente quando os seus discípulos voltam e olham para aquela cena, eles não estão compreendendo o que é que está acontecendo. E eles disseram: olha, mestre, come, porque você tem fome. E aí Jesus olha para eles e diz: olha, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Satisfeito em Deus, com seus olhos erguidos, Jesus então abre o diálogo com uma mulher samaritana. Amados irmãos, junto ao poço de Jacó, Jesus começa a dialogar com aquela mulher. E diz a palavra então que Jesus ele vai suscitar uma curiosidade nela. Observe o verso de número 9, João 4, 9. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Perceba que a própria mulher, ela se vê nessa situação onde ela não poderia dialogar com Jesus. Primeiro porque ele era um homem, segundo porque ele era um judeu. E isso não era um costume da época. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele começa a conversar com aquela mulher, e isso causa uma curiosidade. Como é que você fala comigo? Como é que você se dirige a mim? Como é que você traz uma palavra a mim? E essa curiosidade, ela vai provocar um interesse. O verso 10, ele diz assim: e Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria a água viva. Você pode dizer amém? Perceba que tudo começa com uma curiosidade, e essa curiosidade ela vai cedendo lugar a um interesse mais profundo, porque Jesus começa a colocar algo naquela mulher, e ele está dizendo: olha, se você de fato soubesse quem é que fala com você, você lhe pediria e ele lhe daria a água viva. E então aquela mulher, esse interesse começa a ser transformado, e ele vai sendo transformado numa convicção de pecado. Observe o verso 16. A palavra do Senhor diz assim: Jesus disse: vai, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: eu não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque você já teve 5 e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade, assim diz a palavra do Senhor. Amém? Então, amados irmãos, agora aquela mulher, ela começa a ter uma convicção de pecado. Jesus, ele tem os seus olhos erguidos. Jesus, ele inicia um diálogo com aquela mulher. A sua palavra é uma palavra poderosa, é uma palavra dos céus. A sua palavra suscita essa curiosidade que cede a um interesse mais profundo e que traz uma convicção de pecado, e então traz uma revelação. A palavra diz que Jesus revela quem ele é. Nos versos 19, observe a palavra do Senhor. A mulher lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Observe agora o verso 25. E a mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, ele nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Aleluia. Jesus revela quem é aquela mulher.
E então naquela mulher é criado o desejo de testemunhar. Irmãos, isso é uma revelação muito profunda. Muitos de nós não temos desejo algum de testemunhar. Muitos de nós vivemos a nossa vida sem testemunho algum. Muitos de nós vivemos a nossa vida como se não fôssemos aquilo que professamos ser. Muitos de nós somos cristãos que podem ser ter uma identificação de como um cristão nominal, um cristão de nome, mas não necessariamente um cristão de prática de vida. E você perceba que a partir do momento que aquela mulher, ela tem uma revelação de quem Cristo é imediato no seu coração nasce o desejo de testemunhar, nasce o desejo de falar de Cristo. Você pode dizer amém? Observe os versos 28 e 29. Quanto à mulher, ela deixou o seu cântaro e ela foi à cidade, e ela disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo quanto eu já fiz. Não seria por acaso ele o Cristo? Irmãos, perceba aqui o que é que está acontecendo na vida daquela mulher. Aquela mulher, ela tem um encontro com Cristo. Jesus se revela: eu sou o Messias, eu que falo com você. E diante de tamanha revelação, queridos, a palavra diz que ela estava indo buscar água no poço, água para saciar a sua sede, a sua necessidade. Então a Bíblia diz que ela larga o cântaro, ela deixa tudo, e então ela volta correndo para a cidade para anunciar que ela encontrou Cristo, que ela encontrou o Salvador, que ela encontrou, sabe, aquele a quem estava prometido que viria. Mas hoje nós vemos cristãos desistentes, cristãos que desistem de ministério, cristãos que desistem da vida cristã, cristãos que não testemunham, cristãos que, ao invés de deixarem tudo para testemunhar de Cristo, deixam Cristo para buscar tudo. Perceba que esse é um tipo de fé que ela vai na contramão da palavra revelada de Deus. Você precisa entender que, se olha, isso é algo que acontece na minha ou na sua vida, há um equívoco. Talvez você ainda não tenha entendido quem é Cristo. Porque Paulo disse: olha, quando eu entendi quem Ele é, pela sublimidade do seu conhecimento, e conhecimento aqui é intimidade, é revelação, é estar perto. Ele diz: olha, eu deixei todas as coisas. Entenda, Paulo não está falando de pecado. Porque olha, pecado de fato é uma coisa que não deve existir na nossa vida. Mas Paulo está falando: olha, tudo aquilo que eu tenho buscado, toda a glória, toda a riqueza, tudo que eu conquistei, tudo que eu, sabe, aonde eu cheguei, ele está dizendo: eu desprezei tudo. Eu considero como menos do que lixo por Ele. Eu abro mão de tudo. Mas hoje nós vivemos um tempo onde, na primeira oportunidade que se tem, você abre mão de Cristo, porque você está almejando uma promoção no seu trabalho, porque você está almejando uma faculdade, porque você está almejando melhorar de vida. Entenda, não há nada de errado com isso, desde que Cristo não fique para um segundo plano. E essa mulher, ela entendeu isso perfeitamente, irmãos. Foi criado nela o desejo de testemunhar. Automaticamente, prontamente, a Bíblia diz: olha, ela deixa tudo. Ela deixa o cântaro, ela deixa a água, porque Jesus apresenta para ela aquela água que é capaz de fato saciar a sua sede. Porque olha, nada que você conquiste nesse plano,
nada será suficiente para trazer plena satisfação para a sua vida. Ainda que você almeje, ainda que você conquiste, você sempre vai querer algo mais. E quando você alcançar esse algo mais, isso não te satisfará. E você então vai buscando algo mais, e algo mais, e algo mais. E essa mulher, a Bíblia diz, quando ela encontrou, ela deixou tudo. É preciso nós vivermos uma fé semelhante a essa mulher. É tempo de nós abrirmos mão, irmãos. Deixarmos de lado tudo aquilo que compete com a nossa fé. Nada pode se colocar no caminho entre nós e Cristo. Ele tem de ser primeiro na nossa vida. A palavra diz: olha, em primeiro lugar, buscai o Senhor, buscai o seu reino, amém? Então tudo começa com uma mera curiosidade, que cede lugar a um interesse mais profundo, e que ali a convicção de pecado, ela começa a tomar forma no coração daquela mulher, até que Jesus se revela para ela, e ela sai dali desesperada, volta para a cidade para testemunhar: eu o encontrei. E quem é a mulher samaritana? Ela é uma mulher anônima. Ela é uma mulher samaritana. A Bíblia não dá nem mesmo o seu nome. É interessante que tudo que nós sabemos a respeito dela é que ela é uma mulher que tem uma vida imoral. Ela era uma mulher que ela vivia de maneira imoral com muitos homens. E a palavra diz que, evitando os olhos do julgamento da multidão, ela não pegava água pela manhã, como era comum, como era costume no poço de Jacó, mas ela vai à fonte das águas numa hora em que ela não pudesse ser vista. Mas aquele que tem os olhos erguidos, levantados para o céu, vê todas as coisas, irmãos. Então ela está buscando sigilo. Ela não quer ser vista, ela não quer ser notada, porque ela teme pelos julgamentos. Mas quando ela chega ao poço, tem um moço lá. Ele está sentado, ele está cansado, ele está repetindo o caminho, ele tem fome e ele tem sede. Mas quando ele vê aquela mulher vindo ao seu encontro, irmãos, a palavra diz que Jesus, ele tem os seus olhos erguidos. Sabe, Jesus está no poço e eventos significativos ocorrem em fontes e poços de água, o que representa muitas vezes aquilo que Deus está derramando para saciar a sede de almas sedentas, amém? Então olha, com os olhos erguidos, levantados para o céu, ele não se deixa enredar pelo cansaço da humanidade. Ah, como essa humanidade nos cansa, como ela é enfadonha. Talvez alguns de nós possamos estar pensando já no dia de amanhã, nos afazeres de amanhã, pensando naquilo que vai ter que fazer, o trabalho para trazer o pão para a sua casa, e essas coisas vão nos comprometendo. Essas coisas vão trazendo um cansaço sobre a nossa vida, mas está ali Jesus, sim, cansado, mas ele não se deixa comprometer. Os costumes da época, o cansaço do seu corpo não comprometem o seu propósito. Mesmo cansado, ele tem os seus olhos erguidos. E ele oferece a água da vida para aquele que tem sede. Irmãos, Jesus ofertou àquela mulher uma água viva e transbordante. Porque quando Jesus olha para aquela mulher, é exatamente isso que ele percebe nela, a necessidade de uma água viva. Sabe, o que é que eu e você temos oferecido àqueles que estão sedentos? Os nossos olhos estão erguidos ao ponto de enxergá-los no meio da nossa humanidade?
Ou será que amanhã nós vamos parar tudo e vamos voltar à nossa vida? E talvez no próximo domingo nós vamos lembrar outra vez que nós somos cristãos. Porque olha, é assim que a maioria dos cristãos tem vivido a sua vida, a sua fé. A pastora compartilhava comigo, não sei, é 8%, que uma comunidade ela precisa de 8% de pessoas naquele ambiente que pensem de uma mesma forma para mudar e transformar aquele lugar, não é isso? Irmãos, se isso é verdade, o que é que está acontecendo com essa nação? Porque olha, existe muito mais do que isso de cristãos que professam a sua fé em Jesus Cristo. E eu perguntava para ela assim: olha, isso serve para uma comunidade? Porque olha, nós precisamos levantar os nossos olhos. Nós não podemos deixar nos levar pelos costumes. Nós não podemos deixar nos levar pela maneira que as pessoas estão vivendo a sua vida, a confusão que as pessoas estão vivendo a sua vida. Mas nós precisamos ser como Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, naquele momento, ele para tudo, irmãos. E os discípulos estão chegando, imagina. Possivelmente isso aqui era por volta de meio-dia. O sol era escaldante. Jesus não está pedindo água simplesmente para iniciar um diálogo. Ele tem sede, irmãos. E ele tem fome. E daqui a pouco os discípulos estão chegando com comida. Mas Jesus disse assim: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Jesus está dizendo assim: olha, coloca isso de lado, porque nessa hora tem algo mais importante. Tem uma comida mais importante a ser oferecida. E aquela mulher imoral, anônima, envergonhada pelo seu estilo de vida, é oferecida a água da vida. E ela bebe dessa água e a sua vida é transformada, amém? Amados irmãos, diz o texto que no momento em que aquela mulher ela é saciada pela água da vida, os discípulos estão regressando e encontram Jesus na beira do poço. E quem são os discípulos? Os discípulos, eles são os aprendizes de Jesus. Eles são aqueles que caminham com Jesus. Eles são aqueles que ouvem os ensinamentos de Jesus. Eles estão o tempo todo com Jesus. Eles já haviam bebido dessa água. E a prova é tanta que eles deixaram tudo para seguir Jesus. Mas, amados irmãos, perceba, Pedro, ele já havia declarado assim: olha, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, a quem nós iremos se somente tu tens as palavras de vida. Então eles compreendiam quem era Cristo. Mas aqui nós aprendemos que é possível ter bebido da água da vida e estar desfocado, estar preso por aquilo que é natural, passageiro e efêmero. É possível você compreender quem é Cristo e ainda assim estar apegado àquilo que é dessa terra. E os discípulos, de alguma forma, eles estão demonstrando isso para nós. Note que os discípulos estão preocupados em dar algo para Jesus comer. Irmãos, eles foram comprar comida porque Jesus estava com fome. Irmãos, eles entraram na cidade de Sicar. Eles caminharam naquele mercado. Eles esbarraram com pessoas. Eles compraram comida a pessoas. E eles estão voltando, trilhando aquele caminho de volta. E eles encontram com Jesus. Mas os seus olhares, eles eram tão rasos que talvez tudo que eles perceberam ali foi que eles se encontraram com comerciantes, com
alguém que tinha algo para oferecer, para suprir a necessidade do seu mestre. E nada mais que isso. Nada mais que isso. Eles não notaram a iminente colheita de almas na vila samaritana. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, os cristãos eles podem ficar tão envolvidos pelas suas atividades pessoais e até mesmo em seu serviço ao Senhor, porque é isso que os discípulos estavam fazendo. Eles estavam servindo ao Senhor, que eles deixam de notar a coisa mais importante de todas. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha, eu estimo como algo muito importante nós estarmos aqui, você pode dizer amém, num ambiente de adoração, num ambiente de entrega. Mas nós precisamos entender que isso aqui não pode substituir aquilo que é da máxima urgência nas nossas vidas como cristãos. E os discípulos estão mostrando isso para nós. Olha, avivamento e colheita não se resume ao trabalho envolvido, mas sim consiste em amar e reconhecer o amor que Deus demonstra pelas pessoas que precisam ser transformadas. E é isso que Jesus ele está ensinando para nós. Irmãos, olha, a colheita espiritual não é determinada pelos juízos e pelas conveniências humanas. Muito do que nós temos feito como igreja hoje, eu estou falando no sentido geral, é feito por conveniência, não é feito por propósito, não é feito pelo senso de missão. Fazemos quando nos é conveniente fazer, fazemos quando seremos beneficiados, mas quando é preciso deixar tudo, não estamos dispostos a fazer. E principalmente quando não seremos reconhecidos, porque nós vivemos uma época em que nós queremos fazer pelo mero reconhecimento, e parece que nós não atentamos para as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz assim: olha, tudo que vocês fizerem nessa terra, se for pelo reconhecimento nessa terra, tudo que vocês terão é meramente isso. Mas existe algo muito maior, irmãos, e é por essas coisas que nós devemos trabalhar, é por essas coisas que nós devemos viver a nossa vida. Então, olha, você vai perceber que muito frequentemente o serviço ao Senhor, aquilo que Ele espera que nós possamos fazer, ele surge em momentos inconvenientes e estranhos. Senhor, isso não é hora, isso não é ocasião. Eu tenho algo para fazer, eu tenho uma demanda no meu trabalho, eu tenho clientes que estão esperando por mim, e de repente você encontra uma mulher sedenta na beira do poço, você encontra alguém que está morrendo no seu caminho, mas você não pode parar e largar tudo, porque você tem muitas demandas. Irmãos, nós precisamos, sabe, a nossa mente ela precisa mudar. Você lembra daquela história do bom samaritano? A Bíblia diz que alguém é assaltado no meio do caminho, é espancado e fica à beira da morte. E a Bíblia diz que passa por ali, olha, o sacerdote. Talvez o sacerdote tivesse ido para o culto, e ele olha para aquele cara que está ali à beira do caminho morrendo, e ele diz assim: olha, eu até queria ajudar, mas eu estou indo para o culto. Eu preciso ir para o culto e eu não posso perder a hora. E ele deixa o cara morrendo. Depois passa um levita, e o levita faz a mesma coisa. Ó, já estou até atrasado, eu não posso parar para te ajudar. Aí Jesus, porque Jesus em alguns momentos ele é irônico, aí
Aí Jesus diz assim, aí vem descendo um samaritano. Aí eu acho que a turma já olhou para ele assim. Irmão, o samaritano não prestava para nada aos olhos dos judeus. Aí Jesus diz assim, aí o samaritano parou. O samaritano colocou óleo nas suas feridas. O samaritano coloca ele sobre o seu jumento. O samaritano leva ele até uma hospedaria e paga para que ele fique lá e diz, olha, cuida dele. E aquilo que você gastar a mais, quando eu voltar, eu vou pagar a conta. Aí Jesus diz assim, quem foi que agiu de misericórdia com o seu próximo? Aí os judeus olham para ele e dizem assim, aquele que ajudou. Ele não tem nem coragem de dizer que foi o samaritano. Aquele que ajudou. Irmão, Jesus está dizendo assim para nós, será que vocês não estão percebendo que muitas vezes na sua movimentação você está deixando de fazer aquilo que é preciso ser feito em nome de algo que você imagina que eu estou pedindo para você? Então a Bíblia está dizendo para nós, olha aqui, quando aquela mulher encontrou a Cristo, ela para a sua movimentação, ela muda o seu caminho, ela regressa, ela faz o caminho de volta, e ela entra na cidade. Irmãos, ela era aquela mulher que não queria ser vista por ninguém. Ela era aquela mulher que ela temia, porque quando as pessoas olhavam para ela, diziam, olha, é a prostituta, é a mulher da vida, é a mulher que se a gente der, né? As mulheres certamente conversavam e diziam assim, olha, se a gente der bobeira, ela pega o nosso marido. E essa mulher que sai escondidinha, quando ela toma a água da vida, irmãos, ela volta virada no giraia. Pastor Paulo, né? Ela entra na cidade, irmãos. Eu fico imaginando, você acha que ela chegou assim, né? Olha, eu imagino que ela já chega gritando, eu encontrei, eu tomei da água da vida, vocês precisam vir. Tudo isso que vocês falam a meu respeito é verdade, e ele disse isso para mim. Mas ele me deu uma água que saciou aquilo que eu não pude encontrar com o marido de nenhuma de vocês. Vocês precisam voltar, vocês precisam ver quem é ele. Irmãos, aquela mulher, ela muda a sua movimentação, mas eu ainda quero chamar a sua atenção. Quando é que isso acontece? Quando Jesus está cansado, com fome e com sede, na beira do poço, na sua humanidade. Mas ele olha para aquela mulher e ele diz, olha, nesse momento eu tenho fome, mas quando eu olho para a sua necessidade, ela é mais importante do que esse prato de comida que os meus servos estão trazendo para mim. Eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. E ele coloca aquela comida de lado e ele então começa a dar água da vida para aquela mulher. Irmãos, aquilo não era um momento. Aquela era uma ocasião que era inconveniente. Era uma ocasião que era estranha. Sempre haverá algo em nós dizendo que os campos ainda não estão prontos. Ainda não é o tempo. Ainda não é o tempo. E Jesus dirá, como ele disse para os seus discípulos, ergam os olhos, levantem os olhos, a colheita das almas está madura e pronta para ser feita. Era isso que Jesus estava dizendo. Mas os discípulos estavam dizendo, mestre, come. Você precisa comer. E Jesus, com seus olhos erguidos, dizia, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. E os discípulos, eles retrucam, será que alguém trouxe algo para comer enquanto nós fomos buscar? Será que alguém serviu? Quem foi o infiel que fez isso? Porque esse papel é meu. A gente ainda tem a capacidade de brigar por isso, irmãos.
A gente fica brigando porque não era eu que tinha que fazer, porque era eu que estava escalado. E Jesus está dizendo assim: olha, ergue os olhos, levanta a cabeça. Você precisa levantar a cabeça. Jesus disse assim: olha, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Essa é a minha comida. A comida ou o sustento de Cristo é a sua vida entregue totalmente à vontade do Pai. Irmãos, aquele que se entrega completamente à vontade do Pai, ele é alguém que não tem mais vontade. Ele é alguém que sai e não sabe se volta. Porque a palavra diz, olha, que aquele que de fato está entregue à vontade do Pai, ele é como o vento que é soprado. Você não ouve a sua voz, você não sabe de onde ele vem, você não sabe para onde ele vai, diz a palavra do Senhor. Então, olha, a comida de Cristo consiste em realizar, ou completar, ou consumar a obra do Pai. Então, quando Jesus declara que a sua comida é fazer a vontade do Pai, Jesus está dizendo assim: olha, essa é a minha escolha, esse é o meu propósito, e para isso eu me inclino. Nisso consiste o meu desejo, é o meu prazer. Queridos, onde está o seu prazer? Onde está a tua escolha? Onde está a tua vontade? Para onde você inclina o seu coração? Nós precisamos entender aqui o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Quando Jesus está dizendo, é a minha comida, Jesus não está dizendo, irmãos, eu não tenho fome. Não. Ele não está dizendo que eu não tenho sede, mas ele ergue os seus olhos para o céu e ele declara: o meu propósito vai além do que eu posso encontrar satisfação nessa terra. Você precisa entender isso. Deixa eu dizer para você uma vez, talvez eu já tenha compartilhado isso. Eu um dia tive a vontade, o lampejo de ser jogador de futebol. Eu acho que muita gente aqui se identifica com isso. Acho que toda criança brasileira tem vontade de ser jogador de futebol. Não sei porquê, mas tem. Mas sabe, Jesus, às vezes ele frustra os nossos planos. Eu me converti com 10 anos. E com 11 anos eu sabia que eu ia ser pastor. Mas eu não queria aceitar isso, porque eu queria ser jogador de futebol. E até os meus 17 anos eu ainda corria atrás desse negócio. E eu ia fazer testes aqui, eu ia fazer testes ali, e eu passava aqui, eu passava ali, mas o negócio não progredia, porque na hora H um negócio queimava dentro de mim. E na hora de ir para o jogo de futebol, eu ia para a escola bíblica dominical. Era uma guerra, irmão. Era uma loucura. E aí eu ficava vendo os caras passando e eu ficava babando. Mas quando eu estava ali, aquilo me preenchia tanto. Mas depois, quando eu via, sabe, dava aquela vontade. De vez em quando aquele negócio começava a ferver de novo e eu dizia: eu quero. E aí eu ia tentar de novo e o Senhor dizia para mim: será que você não entendeu ainda? Mas eu queria isso para a minha vida. Até que teve um dia que eu fui completamente convencido daquilo que Ele queria para mim. Ele estava dizendo: você precisa deixar, você precisa largar o cântaro, você precisa abrir mão de tudo que você está almejando nessa vida, porque o que eu tenho para você é infinitamente maior. E eu disse: tá bom, Senhor, então eu vou me render a isso. E foi então quando eu comecei a buscar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: muitas vezes você vai se deixando levar pelo costume do teu caminho. Você vai querendo satisfazer, ou melhor, você vai querendo assim amoldar a tua vida à satisfação dos outros. Então as pessoas diziam assim: olha, você tem que estudar. E tem mesmo, viu? Tem que estudar. Você tem que fazer uma faculdade. E o Espírito Santo dizia para mim: você vai ser pastor. Mas as pessoas ao meu redor diziam: você tem que fazer uma faculdade. Eu disse: eu tenho que fazer uma faculdade.
pastor não pode fazer as duas coisas? Pode, desde que o Senhor tenha isso para você. Não era o meu caso. Mas o que foi que eu fui fazer? Eu vou prestar vestibular, que a maioria de vocês aqui não sabe o que é isso, que vocês sabem que é Enem. Eu vou prestar vestibular. E aí quando vai lá, eu vou ver o resultado da minha prova. Irmão, faltou 3 décimos para eu ser aprovado no curso de Ciências Biológicas. O que é 3 décimos? Era tudo que eu precisava para não entrar. O Senhor teve misericórdia de mim. 3 dias depois, estava eu lá no seminário, me matriculando, me rendendo para fazer aquilo que o Senhor queria que eu fizesse. Mas no caminho, nós vamos encontrar muitas coisas que vão querer nos tirar do nosso propósito. E era o que estava acontecendo aqui na vida dos discípulos, irmãos. Sabe, eu costumo dizer que assim, o Senhor ele é muito bondoso. Ele sempre é, mas eu estou falando da minha vida. Da minha vida. E às vezes na caminhada da vida o Senhor vai nos proporcionando algumas coisas para mostrar para a gente, para mostrar para nós. Ele não precisa disso, mas para mostrar para nós que aquela escolha que nós queríamos fazer para a nossa vida não era melhor. O que Ele tinha para nós era infinitamente melhor. E nessa caminhada pastoreando, conhecendo gente aqui, conhecendo gente ali, eu comecei a ter a oportunidade até mesmo de começar a me envolver com algumas pessoas no ramo do futebol. Vê que ironia. E um dia eu fui convidado para dar uma preleção num jogo muito importante da Copa do Nordeste para o time do Fortaleza. E eu fui lá para o hotel, estava me achando, né? E aí eu chego lá e está lá todos os jogadores esperando que eu desse uma palavra para eles. E ali a gente deu uma palavra para eles. Aí o Senhor estava dizendo assim: você está vendo tudo isso aqui? Que você achava que era isso que você queria para a sua vida? Eu tinha algo muito melhor para você. Irmãos, esses caras ganham dinheiro muito mais do que o que eu ganho. Esses caras podem ter, talvez em um mês, aquilo que eu não vou ter em toda a minha vida. Esses caras, muitas vezes, eles desfrutam, sabe, de coisas, materialmente falando, que talvez eu nunca vá desfrutar na minha vida. Mas eu tenho desfrutado de coisas em Deus que nenhuma riqueza desse mundo poderia me proporcionar, irmãos. Porque nós fizemos a escolha correta. E era isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo assim: olha, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Jesus estava dizendo: vocês precisam comer dessa comida. Jesus declara que realizar a obra do seu Pai era a sua comida. E realizar aqui é literalmente, sabe, consumar, consagrar, é terminar, é cumprir, é tornar perfeita a obra do Pai. Então muitas vezes nós temos o desejo em fazer a obra do Senhor, e se isso não for levado adiante, se a obra não for consumada, entenda, nada terá sido feito. Há pessoas que acham que simplesmente pelo fato de desejar fazer a obra do Senhor, isso é suficiente. Não, você não precisa apenas desejar, você precisa cumprir, você precisa fazer, você precisa realizar. E é isso que Jesus ele está ensinando para nós. Uma vida totalmente entregue ao Pai é testificada pela realização da sua obra. Naquela hora Jesus coloca de lado a comida que os discípulos trouxeram, e ele não estava menosprezando o trabalho dos discípulos, o empenho dos discípulos, a entrega dos discípulos, mas ele estava dizendo: mas eu tenho uma comida que vocês não conhecem. É fazer a vontade do Pai, é realizar a vontade do Pai, é cumprir
cumprir a obra do Pai, e é essa que eu vou fazer. E às vezes nós não estamos realizando a obra do Pai, porque às vezes a gente está pensando, né, naquilo que as pessoas vão pensar. Irmão, Jesus, ele era livre disso. Porque imagina, Jesus disse: vão na cidade, compre comida, eu estou com fome. Aí os caras vão. Aí depois o cara está voltando com a comida. Jesus: agora eu não quero mais. Eles poderiam dizer assim: Jesus está querendo tirar uma onda com a gente. O que foi que aconteceu? Mas Jesus queria fazer a vontade do Pai. Ele vivia por um propósito. Você pode dizer amém? Irmãos, os campos já estavam brancos, Jesus disse. E Jesus estava falando dos samaritanos, daqueles que estavam vindo para ouvir a mensagem da salvação. Jesus, ele tinha os seus olhos erguidos e ele podia ver além. Aquele que tem os olhos erguidos, eles veem além. Os discípulos ali em Jesus, eles estavam com seus olhos em Jesus na beira do poço. E isso parece bom, eles estão servindo Jesus, mas o olhar deles era raso. Sabe, era uma visão limitada. Por isso Jesus está dizendo: ergam os olhos, levantem os olhos, levantem as vossas cabeças e vejam, eles estão vindo. O campo, ele já está branco, ele está maduro. Jesus estava dizendo: esse é o tempo da ceifa. Irmãos, quando eu estava olhando para esse texto, o Senhor falou algo no meu coração tão forte. Veja o versículo 36. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e também o que colhe. Jesus está dizendo aqui: olha, é o semeador. E isso aqui indica o próprio Cristo, que semeia a sua vida na morte. Porque ele está dizendo assim: olha, se um grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só, ele não produz nada. É preciso morrer para que então produza a vida. Então, olha, ainda que nós tenhamos prazer nessa vida, nós precisamos morrer para muitos desses prazeres, para muitas dessas vontades, para muitos desses sonhos, para que a vida de Jesus, ela se manifeste na vida daqueles que estão sedentos, na vida daqueles que precisam da água viva. Então, Jesus está ensinando isso para nós. Então, olha, ele abriu mão junto ao poço de Jacó da sua comida, para que naquela hora aquela mulher, ela tivesse uma fonte eterna sendo brotada dentro dela para a vida eterna. Às vezes, irmãos, a gente vai precisar perder algo aqui, perder algo ali, para que alguém conquiste a vida eterna. Nós precisamos entender isso. Do que é que eu e você precisamos abrir mão para que muitos, a semelhança da mulher samaritana, possam nascer de novo? Sabe, a nossa pressa deve ser uma só, em fazer a vontade do Pai. Essa deve ser a nossa comida. E Jesus ainda disse assim: olha, é verdadeiro o ditado: um é semeador e o outro é ceifeiro. E ele diz assim: olha, eu vos enviei a ceifar aonde você não semeou, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Os patriarcas e os profetas, irmãos, eles prepararam o solo. Jesus semeou as boas novas aos samaritanos, e os discípulos, eles estavam sendo chamados a ceifar. Jesus estava dizendo assim: olha, vocês não estão entendendo, outros trabalharam, mas agora é o tempo da colheita, e vocês precisam colher. Vocês precisam erguer os olhos e ver que os campos já estão brancos. Ergam os olhos. Jesus estava dizendo: é o tempo de ceifar. E olha o que é que Jesus disse: olha, o que ceifa recebe galardão. Irmãos, quem é que recebe galardão? É o que ceifa.
Perceba o que Jesus está dizendo aqui para nós, olha. E ele ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijam. Mas note, o que ceifa é o que recebe galardão, não é quem semeia. Ah, pastor, isso pode parecer injusto. Por que é que aquele que semeou, ele não vai receber a recompensa? Ele vai ter júbilo no seu coração, ele vai ter gozo no seu coração, ambos se alegrarão. Mas a palavra está dizendo que aquele que recebe a recompensa é o que ceifa. Por quê? Porque toda colheita madura que não é ceifada é perdida. É o tempo certo. Irmãos, se aquela mulher não volta desesperada para a sua cidade e começa a anunciar aquela cidade que ela havia encontrado Jesus, o Messias, todos estariam perdidos. Quem foi que recebeu o galardão? A mulher samaritana. Jesus esperava isso dos discípulos. Jesus disse: olha, levantem os olhos, a colheita está pronta. Se ela não for colhida, ela vai ser perdida. Então olha, ainda que seja necessário o plantio para que haja a colheita, a recompensa pela safra é de quem colhe e não de quem planta. Ainda que ambos se regozijem, mas entenda, ao mesmo tempo nós plantamos para colher adiante. Então o Senhor está dizendo: olha, no tempo da colheita você colhe e você recebe a sua recompensa, e você planta outra vez, e talvez não seja você que vá colher, talvez agora você dará a recompensa para outra. Mas você precisa entender, Jesus está dizendo: olha, o tempo é agora. O que determina o sucesso tanto do plantio quanto da colheita são os olhos erguidos. Queridos, deixa eu dizer algo para vocês, a gente já caminhando para o fim. Tudo nessa vida passa. Às vezes você pode estar com um baita de um problema. Deixa eu dizer para você, ele vai passar. Você pode dizer amém? Ah, pastor, mas você não conhece o tamanho do meu problema. Ele vai passar, irmão. Nada nessa vida dura eternamente. Aqui, nada. Nada. Ah, mas está difícil, está doendo muito. Vai passar. Ah, mas a enfermidade, ela vai passar. De uma forma ou de outra, ela passa. Ou pela cura, ou mesmo pela morte, mas ela passa. Ela não vai ficar eternamente nesse corpo. Então, você precisa entender aqui o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: olha, nada nessa vida pode te parar. Você precisa levantar os olhos. Então muitos samaritanos naquela cidade creram. Primeiro, pelo testemunho da mulher samaritana. Alguém precisa crer em Jesus pelo teu testemunho. Diga amém. Irmãos, nós somos crentes. Nós não podemos estar dando mau testemunho. Eu estava vendo, vocês não conhecem, não é daqui, mas eu estava vendo nos status da vida de uma pessoa que eu conheço, é crente, muito bem sucedido na vida, tem empresa, e aí alguém compartilhou do status da empresa dele, momento de comemoração, estava todo mundo lá no forrozinho. Afinal de contas é São João, né? Irmãos, nós temos que dar um testemunho. Ah, pastor, mas ele é um empresário. Então, já imaginou se fosse eu, o pastor? Pode ou não pode? Sim ou não? E por que você pode? Por que o crente comum pode? Alguém tem que olhar para você e ver que na sua vida o que se aplica não é o costume do mundo, não é a festa da época, não é aquilo que as pessoas ditam,
mas é a glória de Deus. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai, mas todo mundo faz, que faça. Eu vou fazer a vontade do meu Pai. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai, é realizar a sua obra. Você está entendendo? Você tem que dar um bom testemunho. Aquela cidade creu em Jesus pelo testemunho daquela mulher. Então olha para a pessoa que está ao teu lado e diga para ela: o teu testemunho é importante. Você tem que testemunhar. O seu testemunho, ele é importante. Muitos podem crer através do teu testemunho, através da tua vida, através da maneira como você vive a sua vida. As pessoas precisam olhar para mim e para você e ver em nós a glória de Cristo, amém? Segundo, elas creram pela própria experiência. Ela vai lá, ela dá o testemunho da sua vida e diz: agora vamos lá, vocês têm que ver ele. Então o teu testemunho leva pessoas a terem experiência com Cristo. Diga amém. Toda experiência é precedida por um testemunho. E o testemunho da mulher samaritana leva os samaritanos de Sicar até a sua própria experiência. Paulo disse assim: olha, como pois invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Ergam os olhos, disse Jesus, testemunhem, preguem. Irmão, você não pode se deixar levar. Você precisa, sabe, de fato permitir que a glória do Senhor seja vista na sua vida. Só é possível permanecer na presença de Jesus quando Ele nos é apresentado. E foi isso que aquela mulher fez. Ela apresentou Jesus àquela cidade. Só quando testemunhamos, quando nós erguemos os olhos e vemos que os campos estão brancos para a ceifa, é que nós vamos poder fazer a diferença. Jesus disse: levantai os olhos e vede, os campos estão brancos. Irmãos, os campos estão brancos dentro da sua casa. Os campos estão brancos na sua vizinhança. Os campos estão brancos lá no trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Aonde você estiver, você precisa entender: eu sou um ceifeiro. Agora você precisa levantar os olhos. Levantar os olhos. Porque às vezes tudo que você vai estar vendo são problemas e dificuldades. Mas se você levantar os olhos, você vai perceber que do seu lado tem gente sedenta. E que você tem uma fonte que jorra para a vida eterna dentro de você. E que você pode dar dessa água. E essa água vai fazer a diferença na vida de alguém. Sabe, fica de pé, para você pensar que está acabando. Quando eu entreguei a minha vida para Cristo, isso foi algo muito intenso na minha vida. Eu sabia que o Senhor, Ele tinha me separado para algo, Ele tinha me escolhido. Eu lia a palavra de Deus com uma fome. Eu buscava a face do Senhor com uma sede. Que eu sabia que foi Ele que colocou aquilo dentro de mim, irmãos. Porque aquilo não era natural a mim. Eu era uma criança. E eu lembro que na escola as pessoas os colegas começaram a olhar para mim e começaram a ver algo diferente na minha vida, só que aquilo incomodava eles. Sabe, porque eu era o cara mais ou menos assim, do tipo chato, meio careta. Não sei por que minha esposa está rindo. Mas era mais ou menos assim, olha, eu sempre fui alguém que eu gostei muito de estudar. Eu tirava boas notas na escola. E aí os colegas do lado que não estudava diziam assim: passa a fila para mim.
E eu dizia assim: eu não posso fazer isso. Por que você não pode fazer isso? Você não estudou? Eu disse: sim, eu estudei. Que era o que você deveria ter feito. Mas eu não posso passar aquilo que eu aprendi dessa forma para você. E por que você não pode? Porque eu sou crente. E aí, irmãos, pouco a pouco, não somente por isso, isso é apenas um exemplo. A gente tinha uma turma, era uma turma grande, eram umas 40 pessoas. Eu acho que praticamente todo mundo deixou de falar comigo. Tu imagina o que é você, nos seus 13, 14 anos, você está no meio de uma turma onde todo mundo te ignora. Quando você vai chegando, a turma vira as costas e começa a fazer de conta que você não está ali. Naturalmente o diabo queria dizer assim: Cida, seja aceito. Eu não entendia claramente, mas nessa palavra era como se Jesus estivesse assim dizendo, como se eu estivesse dizendo: eu tenho uma comida para comer. Vocês não conhecem, mas a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, é realizar a sua obra. Eu estudava num local onde a escola ela ficava perto de uma favela e a maioria dos colegas eram de lá, da turma era de lá. Irmãos, eles enfrentavam muitas dificuldades. E aí de repente, uns começavam a chegar na escola cabisbaixo porque o pai tinha sido preso, porque o pai tinha sido morto, porque o irmão tinha sido baleado. Essas coisas aconteciam. E eles estavam lá chorando. E aí o Senhor dizia dentro de mim: se aproxima dele. Ah, Senhor, mas eles não gostam de mim. Mas você tem uma comida que eles não têm. E aí eu comecei a me aproximar deles e dizer assim: olha, o que é que você tem? Sabe, e aquilo foi começando a ser desconstruído, aquilo começou a ser desarmado. Irmãos, eu poderia dizer assim: eu estou certo. Mas eu comecei a me aproximar deles, e aí eu comecei a compartilhar com um, eu comecei a falar com um. Ele tinha recém saído da FEBEM. Eu não sei nem se é esse o nome mais hoje. Mudou, né? Mas era a prisão para menores de idade naquela época. E aí eu comecei a falar para ele do amor de Deus. Disse: cara, Deus ama você, Deus pode mudar a tua história. E ele chorando olhava para mim e disse assim: por que você faz isso? Porque eu te rejeito, porque eu levo muitos nessa classe a te rejeitar. Por que você faz isso por mim? Eu dizia: porque eu já fui aceito, porque eu sei o que é ser aceito. E eu quero dizer para você: ele pode mudar a sua história. E eu dizia para ele: dá uma chance. E ele chorando dizia assim: eu nem acredito se isso vai acontecer mesmo, mas eu quero dar uma chance para ver se isso é verdade. E ali, irmãos, nós começamos a orar. E eu ganhei o primeiro da minha turma para Cristo. Então já tinha um que me aceitava. E ele era um cara muito influente. E ele começou a compartilhar com os outros, dizendo assim: olha, ele não é um cara tão chato assim. E aí eu comecei a compartilhar com outras pessoas, irmãos. Eu levei quase minha classe inteira aos pés de Cristo, irmãos. Eu encaminhava eles para uma igreja próxima. E eu dizia: vai para essa igreja é bacana. Eu nem conhecia. Eu dizia: ela é boa. Vai para lá. Irmãos, essa igreja ela começou a crescer tanto. Ela começou a fazer uma mudança ali na Campina do Barreto. Começou a fazer uma mudança entrando nos barracos, tirando pessoas das drogas. Muita gente foi convertida a Cristo através desse momento. Eu via muitas meninas que se prostituíam e deixaram de se prostituir quando
sabia plenamente, mas eu estava dizendo: eu tenho uma comida para comer e eu tenho uma água para oferecer. O Senhor ergueu os meus olhos. Ele ergueu os meus olhos. Nas escolas onde eu estudei, eu fiz intervalos bíblicos, irmãos. Na última escola que eu estudei, a escola tem um auditório muito grande. Na hora do intervalo a gente lotava o auditório. Era 30 minutos, mas era como um fogo que Jesus passava ali no meio, fazendo um alvoroço. O diretor da escola começou a se incomodar com isso, mas a vice-diretora era crente, mulher de Deus, e ela dizia: vocês façam a obra, que aqui eu controlo eu. E a gente começou a ganhar muitas vidas para Cristo naquele lugar. Eu quero dizer para você: se você levantar os seus olhos, se você erguer os seus olhos, você vai encontrar muitas mulheres samaritanas no seu caminho. Dizer para vocês aqui, olha, os mais jovens, não se contaminem no caminho de vocês. Muitos vão dizer para você: olha, você é careta, você não bebe, você não fuma, você não fica com ninguém. Você tem uma comida para comer que eles não comeram ainda. Você tem uma água que eles ainda não beberam. Fica firme no seu lugar, não sai do seu lugar, porque Jesus vai honrar você. Jesus vai começar a levantar os seus olhos. Queridos, eles virão até você. Mesmo que eles cheguem todos quebrados, doídos, mas quando eles chegarem, você vai colocar de lado talvez um sonho, talvez um desejo, e você vai dizer assim: eu tenho uma comida para dar para você. E quando eles comerem dessa comida, nunca mais eles serão os mesmos. Irmãos, eu tive que fazer esse caminho muitas vezes. Muitas vezes, nem sempre foi fácil. Você ir para um lugar sabendo que você vai ser rejeitado, sabendo que as pessoas vão ignorar você, sabendo que elas não vão dar atenção para você. Quando era fazer trabalho, ninguém queria fazer trabalho com você, porque você não era bem quisto. Mas ao final da história, a maioria deles conheceram a Cristo. E isso é o que importa. Nesse caminho, Jesus foi me aperfeiçoando. Porque você acha que eu não tive vontade de desistir muitas vezes? Inúmeras. Aí quando a gente enfrenta algumas coisas hoje na vida, o Senhor diz assim: olhe para trás. Você não desistiu. E olha o que eu fiz. O que eu fiz, eu vou fazer de novo. Eu quero dizer para você nessa noite que através de você, Jesus quer mudar a história de muitas mulheres samaritanas. Você precisa olhar para o alto, você precisa levantar a sua cabeça. Você não pode se embaraçar com o negócio dessa vida. Jesus vai suprir você. Deixa um pouco mais as coisas dessa terra, sintoniza mais nas coisas que são do céu. Em nome de Jesus, comece a receber nessa hora dessa unção. Comece a receber nessa hora.